Agradecemos a todos, né, que têm estado conosco cada semana estudando a palavra de Deus. Que Deus seja abençoando a cada um de nós. Vamos nos estudar esses momentos que se seguem. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Pedimos, nosso Deus, a Ti, Tua proteção, pedimos Teu cuidado. Que Teu Santo Espírito esteja conosco, guia nos momentos que se seguem. Pedimos suas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O tema, né, sobre o crisol, né, nós vamos entender que crisol é um recipiente, né, que você coloca metais sob altas temperaturas para que você possa separar e ter somente o metal, ou a prata, o ouro, né, do que ele chama de escória, né, o lixo, o resíduo. E aqui diz, em nossa vida, nós passamos também por crisóis, né? Deus não planejou que houvesse o pecado, mas mesmo com o pecado, Deus traçou um plano para que em meio ao pecado, mesmo assim, nós conseguíssemos vencer. E isso, essa vitória vem através de luta, de perseverança, de paciência, né, de domínio próprio. Isso faz parte, né, do crisol, né, que nós somos submetidos. Então todos nós estamos sob prova, né? Nós nascemos sob prova desde o momento da concepção, né? Nós podemos ver aí que tem situações agora, né, tão difíceis, né, que crianças ainda dentro do ventre, as pessoas já estão tentando, né, abortá-la de forma às vezes não natural, e isso já é um crisol, ou seja, já nasce sob ameaça, já nasce sob a tentativa de não existir. E mesmo assim, algumas, né, têm superado essas adversidades e nascido, e depois que nascemos passamos a ter dificuldades, né, até o dia da nossa morte, né, ou até Jesus voltar. 1 Pedro 4, 12 e 13 diz assim: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Então não é extraordinário por quê? Porque depois do pecado nós temos que entender que nós estamos sob dificuldades e adversidades. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo. Então todos estão sofrendo, estão passando por dificuldades, inclusive aqueles que não estão com Jesus. Só que os que estão com Jesus, Deus usa, como eu falei, essas adversidades para o nosso próprio bem. Então aqui nós somos assim participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória, né, da glória de Jesus, vocês se alegrem, ou seja, nós venhamos nos alegrar e nos exultar com a volta dele. Tiago 1, 2 e 3 diz: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Não é que a gente deva aqui procurar as tentações, mas elas procuram a nós. Não precisa você nem buscar, ela já vem a você. Então quando você cai em tentação, que diz que a gente tem que ter grande gozo, né? Porque significa, né, que Satanás não quer nos dar sossego. Ele está preocupado conosco, né? Então ele fica trazendo dificuldades e problemas para a nossa vida. Diz aqui: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, se você for um vencedor, porque às vezes você passa por tentação e cai e não vence. Mas se você for vencedor pela fé e pela paciência que você vai exercer, isso nós temos que ter grande gozo. Porque nós vamos entender que mesmo vindo as tentações, mesmo vindo as provações, Deus esteve conosco, fortaleceu nossa fé, nós tivemos paciência e conseguimos vencer. Espero, né, que se você esteja passando por dificuldades, e todos nós vamos estar passando, que você possa aumentar a sua fé e você ter paciência para suportar a prova. Provérbio 17:3 diz: o crisol é para a prata, como eu falei. O crisol é um recipiente, né, que é usado, né, para purificar, né, separar, né, a prata, né, da escória, ou também o forno aqui diz para o ouro. Então o crisol para a prata e o forno para o ouro. Mas o Senhor é quem prova os corações. Então Deus, no meio, né, das tentações, no meio das adversidades, no meio do problema do pecado, Deus vai provar o quê? Nossos corações. Nosso coração é o quê? É como se fosse a nossa mente, a nossa capacidade de escolha. Então Deus vai provar as nossas escolhas se nós estamos de fato querendo ser livres. E eu pergunto: você quer ser livre? Mas vem perguntando, né? Livre de quê? Livre do pecado. Porque o que aconteceu com o ser humano e que nós perdemos de fato tudo que nós tínhamos foi o pecado. E nos tornou os quê? Escravos.
Salmo 66:10 diz: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Então Deus está comparando aqui a gente com a prata, por isso que aqui nós estamos relacionados com o crisol. Mas tem outras passagens também que fala que nós seremos refinados como puro ouro de Ofir. E aí nós estaríamos, né, num forno. Seja o que for, nós estamos sob uma provação, nós estamos sob um processo de purificação. É por isso que a Bíblia nos dá conselho, Deus nos dá conselho, né? E eu escolhi aqui Apocalipse 13:18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. O que é ouro provado no fogo? Pelos estudos que eu fiz, né, pela compreensão que eu cheguei até aqui sobre esse assunto, o ouro provado no fogo representa aqui a fé. Então você alcançar fé. Para quem te enriqueças, roupas brancas para que vistas. As roupas brancas, a própria Bíblia revela, né, que essas roupas brancas representam o que? O sacrifício de Jesus na cruz por você, que te veste e te cobre, né? E você é o que? Justificado. Então é a justiça de Cristo essas roupas brancas. E não apareça na vergonha da tua nudez, né? Ou seja, se a gente aparecer na nossa própria condição humana, nós estaremos o que? Seremos encontrados culpados. Te unja teus olhos com colírio. O colírio, né, é para nós termos capacidade de ver e antecipar as coisas, né, de planejar, de prever. E isso aqui é representado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos serve para nós de colírio, para que a gente possa ver a nossa situação e que caminho nós devemos trilhar, que caminho nós devemos seguir. Você aceita de Deus a fé, as vestes de Jesus e o Espírito Santo? Isso é... Deus está te dando um conselho para comprar. Mas como é que a gente vai comprar? A Bíblia diz que você pode comprar o quê? De graça. Você não precisa, né, ter dinheiro. E é de graça por quê? Porque Jesus está te dando de graça. Ele está querendo que você faça a escolha, né? Essa escolha cabe a você, né? Se você aceitar, Deus vai te dar de graça. Isso está lá. Eu acho que está em Isaías. Deixa eu pegar aqui. Isaías é uma passagem que fala justamente sobre a questão de graça, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não vai encontrar aqui, vai demorar. Mas então é importante a gente entender justamente isso, que Deus, né, nos dá, né, de graça. Essa oferta para nós é de graça. Se você aceitar, você consegue comprar. Então eu estou lhe convidando, né, para que você aceite. Espero que você aceite, na verdade. Na vida nós temos, né, surpresas, né? E essas surpresas são, às vezes, né, você se vê como talvez uma boa pessoa, talvez não se veja, né? Mas também sempre você vê que você pode até não se considerar uma boa pessoa, mas você vai entender, né, que tem pessoas piores do que você. Se a gente for investigar, vai encontrar. Então vocês ficam pensando assim, mas como é que eu estou nessa situação tão difícil, tal pessoa, né, que é tal pior do que eu, está numa situação melhor? Porque as aparências enganam, né? Quem governa esse mundo, né, é Satanás. E o governo de Satanás, ele se opõe ao governo de Deus. E o governo de Deus, as regras, né, é que o justo, né, vença, é que o justo, né, consiga atingir, né, as boas condições. Mas isso vai acontecer quando? Vai acontecer somente quando Deus restaurar e criar, né, um novo céu, uma nova terra. Porque enquanto nós estamos no governo de Satanás, como diz aqui, ele mesmo revela no Satanás, né, Lucas 4 diz, e 4 versos 5 e 6, e o diabo levando, né, Jesus a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E aqui, né, como é que Jesus conseguiu mostrar, né, a Satanás, Satanás conseguiu mostrar, né, a Jesus todos os reinos do mundo, né? O formato do globo ficaria complicado, não sei que fosse uma visão. Alguém pode dizer que aqui foi uma visão. Será se foi visão mesmo? Não sei, né? No verso 6 disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quer. Então Satanás revela que ele pode dar todo o poder, né, dos reinos do mundo a quem ele quiser. Contanto, né, no verso 7, né, que ele diz: se tu me adorares, tudo será teu. Então quem está no governo, né, da terra é Satanás. Então as regras desse governo é dele. E a regra desse governo, nós podemos chegar a ter surpresa, né? Como 1 Pedro, né, 4, 12, 13 diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse.
Mas alegrai-vos no fato de ser participantes, né, das aflições de Cristo, para que também na revelação da glória se regozijeis e alegreis. É aquele verso, né, que a gente viu na nova versão. Em Jó 21:7 diz assim: por que razão vivem os ímpios? Envelhecem e ainda se robustecem em poder. Então tem pessoas que são ímpios. O que é o ímpio? Ímpio é a pessoa que não se preocupa com Deus, não, ou ele considera que Deus não existe, então ele vive da maneira dele, como um ímpio, né? Ou ele até aceita a possibilidade que Deus existe, mas ele se opõe a Deus de forma consciente. Então esse é o ímpio. E o ímpio, né, eles envelhecem e tem deles que alcançam o poder. E aí nós podemos ver ao longo da história, né, quantas pessoas tiveram muito poder, né, mesmo sendo ímpios, né, e aparentemente eles prosperaram, né? A gente não pode ver que eles não conseguiram os propósitos que eles tinham na vida deles. Salmo 73, verso 3 diz assim: pois eu tinha inveja dos nécios, né, quando vi as prosperidades dos ímpios. Então, tem ímpio que prospera? Tem. Porque Satanás ajuda algumas pessoas, né, a fazer a vontade dele, né, e se opor ao governo de Deus. Então ele faz algumas pessoas, ou algumas ou várias pessoas prosperarem, porque estão seguindo o caminho que ele quer. Mas aqui diz a Bíblia que os ímpios, né, e os nécios têm um caminho, assim como nós. E aqui no Salmo 73, né, verso 17 e 18, diz assim: até que entrei no santuário de Deus, né, e então entendi eu o fim deles. O que é que tem no santuário? O que acontece no santuário? O juízo, o julgamento de todas as coisas. O julgamento de cada um dos seres humanos. À luz de quê? À luz, né, do sacrifício de Jesus na cruz. À luz do quê? Da arca, né? Ou seja, a tábua dos 10 mandamentos, ou seja, a luz da lei. Todo mundo vai ser julgado. Aí ele entendeu o fim deles, né? E diz aqui: certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Ou seja, eles terminam escorregando o quê? Para a perdição. Tu lanças em destruição. Então o caminho do ímpio é o que? O caminho da destruição. Que destruição é essa? É a morte, a primeira morte? Não, a primeira morte todos nós participamos. Tanto ímpios como justos, né? Então que destruição é essa? Destruição final. Então Deus não olha, né, só para o momento de agora. Deus olha para o todo. Quem será de fato vitorioso? Salmo 73, 27 e 28 diz assim: pois eis que os que se alongam de ti, ó, ou seja, que eles se afastam de Deus, perecerão. Que perecer esse aqui? A morte eterna. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Serão o que? Destruídos mesmo. Os que se afastam de Deus serão destruídos. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus, pois pus a minha confiança no Senhor Deus, ou Yahvé, para anunciar todas as tuas obras. Então, para nós que temos esse entendimento de que num dia vai haver um julgamento, que um dia, né, os ímpios serão o que? Destruídos. O melhor para nós é o que? Nos aproximarmos de Deus, né? E pôr nossa confiança aqui em Deus, mesmo que você esteja sofrendo a adversidade, e muitas pessoas possam estar o que? Prosperando, aparentemente. Mas o que é prosperar? Né? A gente tem que fazer essa pergunta, né? Aos olhos do mundo, prosperar é enricar, né? Ter muitas mulheres, ou ter muitos homens, ou os dois ao mesmo tempo, né? Ou ter muito dinheiro, ou ter muito poder, né? Aí alguns pensam que isso é prosperar, mas para Deus a verdadeira prosperidade é o quê? É conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, né? Que é a vida eterna, e a Jesus que ele enviou como o nosso Salvador. Então Satanás, quando você entende esse plano de Deus e você toma a decisão de seguir a Deus mesmo em meio às adversidades, né? Assim como Jó e outros demais, né? Daniel, né? José e outros mais, né? Moisés e vários outros, né? Tomaram a decisão de seguir a Deus até o fim. Satanás faz o quê? Traz dificuldade, traz crisóis, ou seja, nos coloca sobre o quê? Sobre provação. 1 Pedro 5, 7 e 9 diz: como é que nós temos que fazer quando vier essas provações? E aí eu recomendo para você também. Não vou dizer que é fácil, né? Para mim não tem sido fácil, né? Mas é o caminho a ser seguido. Aqui diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então nós temos que lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. E você, eu faço a pergunta, nunca esteve ansioso? Ou pode estar até ansioso nesse momento que você está participando desse estudo, dessa lição. E a ansiedade sempre vem para nós. Sabe por quê? Porque a gente não consegue prever o futuro. E mesmo que a gente conseguisse prever o futuro, a gente não consegue tomar as decisões
que façam com que o destino, né, os nossos destinos ocorram de acordo com os que a gente planeja. Não consegue. Então a gente tem que fazer o quê? Lançar sobre Deus, né, toda a nossa ansiedade. Eu recomendo você fazer isso. Porque Ele tem cuidado de vós. Então Deus tem cuidado de vós? Tem. Se você está aqui ouvindo, participando dessa lição aqui, Deus tem cuidado de ti, com certeza. Porque senão você podia estar em outro lugar, fazendo outra coisa, talvez, né, fazendo coisas, né, erradas, né, e não conhecendo a verdade. Sede sóbrios. Então a gente tem que lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade e sede sóbrio. O que é sóbrio? Sóbrio é atento, comedido, equilibrado. É uma pessoa, né, que está em comunhão com Deus. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o quê? Bramando como um leão. O leão, quando vai caçar, né, os animais, né, ele diz que ele dá um rugido é um rugido de quilômetros, né? Ele diz que os animais já começam a tremer. Mesmo onde está, ele não consegue saber para onde é que vai, fica nervoso, né? E aí o leão se aproxima, né, ao redor e caça a pessoa, caça o animal. Então Satanás faz isso ali. Qual é o rugido de Satanás? As provações, as tentações. Essas tentações podem ser, às vezes, sabe o quê? De dor, de sofrimento, de miséria, né? De infortúnios, né? Mas também Satanás pode trazer o quê? Tentações de prosperidade, riqueza, né? Mulheres, né? Orgias sexuais que ele, né, traz essas pessoas, né? Bebidas e outras coisas mais. E você acha que está bem, né, nessa situação. Mas é o quê? É o rugido dele. Buscando a quem ele possa tragar. Então, quem ele puder tragar, ele vai tragar. O que é tragar? Ele fazer você apostatar da fé ou você deixar Deus de fato. Então diz aqui, ao qual resistir firmes na fé. Como é que nós vamos vencer? Resistindo firmes na fé. Como? Lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade. Sabendo que as mesmas aflições que se cumprem todos os vossos irmãos no mundo. Ou seja, todos nós estamos passando sobre aflições no mundo todo. 1 Pedro 5,10 diz, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou, né, a sua eterna glória, né, depois de haver despadecido um pouco. Então Deus não permite, meu irmão, que nós passamos tanto sofrimento além das forças que Ele nos capacita. Deus não permite. É igual o Jó, é igual vários outros nós podemos ver na Bíblia, né, que eles passaram por muita adversidade, mas chegou uma hora que Deus deu um basta. Então, depois de nós havermos padecido um pouco, Ele mesmo vai nos aperfeiçoar. Então, Deus só permite vir a aprovação sobre você, se você estiver em comunhão com Ele, que for para o quê? Para ter o aperfeiçoamento. O que é aperfeiçoamento? Para que sua fé se fortaleça, que a sua paciência, né, alcance equilíbrio, né, essa maturidade espiritual seja alcançada. E assim, confirme, fortifique e estabeleça você. Estabeleça a ponto que mesmo que venha a morte, você continua com Jesus. E aí nós podemos ver que alguns conseguiram essa vitória, né? Nós vimos Paulo, né? E mesmo face da morte diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Daniel, né, que foi jogado na cova dos leões, né? E mesmo assim ele não desceu a Deus. Os 3 amigos, né, de Daniel também, que foram lançados do quê? Na fornalha. E eles podiam morrer? Podiam. Pedro morreu, né, da cabeça para baixo. Tiago, né, foi flechado, né? Paulo foi decapitado. E são os apóstolos, são aqueles que Jesus falou que eles vão governar o reino junto com ele. E eles padeceram assim. Mas eles não desistiram de Jesus. Não desistiram de Deus e da verdade. 1 Pedro 4,15 diz assim, que nenhum de vós padeça como homicida. Se tiver que morrer ou passar por sofrimento, que não seja como homicida. Homicida é o quê? A pessoa que planeja a morte dos outros, assassinato. Um assassino. Que Deus não está falando das pessoas que se defendem. Né? Vem um infortúnio, um bandido entra da sua casa, você defende sua família e aí mata essa pessoa. Não é homicida. Né? Você foi legítima defesa. Homicida é o assassino, é a pessoa que planeja a morte de um inocente, a pessoa, né, que não fez nada contra você e aí você faz isso. Então que você não padeça sofrimento por ser um assassino. Ou ladrão. Ladrão é roubar, né, as coisas dos outros. Né? E aí o 10º mandamento, não cobiçar o quê? As coisas do próximo, nem a mulher do próximo, nem o animal do próximo. Ou seja, tudo isso aqui envolve o quê? O roubo.
malfeitor, alguém, né, que planeja, né, fazer o mal para outras pessoas, né, que são inocentes ou pessoas que têm menos conhecimento sobre o assunto, você tenta se aproveitar. Ou como que se intromete nos negócios alheios, até você se envolver nas vidas dos outros, né, você também não deve participar disso. Passar por sofrimento, por se intrometer nos negócios dos outros alheios. Ou seja, cada um tem que ter equilíbrio para não se intrometer nas vidas pessoais das outras pessoas. 1 Pedro 4,7 diz: e já está próximo o fim de todas as coisas. Naquela época ele disse que já estava próximo. E agora? Agora que está próximo. Alguns estão abandonando a igreja, abandonando a fé por causa dessa época do Covid. Ou seja, justamente quando o sinal do Covid é um dos sinais do fim. O Covid preparou o mundo para o quê? Para o estabelecimento do governo mundial. Que é o quê? O preparo para o decreto dominical e o decreto, né, final, né, que vai tentar criar um governo mundial e imposto sobre as pessoas, né? Tentar controlar as pessoas sobre direito de ir e vir, direito, né, até do que comer, né, o que não comer. E as pessoas, né, estão deixando a fé, deixando a religião cristã. É isso que Satanás quer. Mas o fim de todas as coisas que está próximo. Portanto, sede sóbrios e vigiai como? Em oração. Então, como é que nós somos vigilantes? Em oração. Nunca deixar de orar. Nunca deixar de entregar a Deus, né, as suas ansiedades, seus problemas, suas dificuldades. E aí, você estiver fazendo isso, você vai estar como um vigia, né, que fica onde? Protegendo a ti mesmo e aos demais. Lucas 21:36 diz novamente: vigiai, pois, em todo o tempo, fazendo o quê? Orando. Qual é a vigília que Jesus quer que nós façamos? Vigiar em oração. Você está orando? Aprenda a orar diariamente. Aprenda a orar em pensamento. Para onde você for, esteja em comunhão com Deus. É fácil? Não é fácil, mas é o caminho a ser seguido. Orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas, ó, para que você não seja, né, homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou que se mete nas coisas dos outros, né? Que todas essas coisas estão acontecendo, já estão, e você possa o quê? Estar de pé diante do Filho do Homem quando ele voltar. Que Deus te abençoe nas tuas decisões, nas tuas escolhas. Então, os crisóis, meus irmãos, são tão sérios que Satanás traz tentações a nível, né, de afetar a nossa identidade como ser humano. Que identidade eu estou falando? Deus criou o quê? Homem e mulher, macho e fêmea. Deus constituiu o casamento, né? E nós podemos ver isso, está onde? Está lá em Gênesis. Quem tem dúvida, né, sobre como nós fomos constituídos, ou seja, qual a nossa identidade, que as pessoas hoje têm dúvida, né? Estão criando aí vários tipos, né, de classificações, né, de seres humanos, né? Criando as classificações sociais, né? Como se a classificação social ela definisse e se sobrepusesse, ou seja, ela alterasse quem nós somos de fato, né? Quem é que nós somos de fato? Deus diz aqui quem nós somos de fato. Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Imagem aqui é uma réplica, uma cópia. Conforme a nossa semelhança. Domine sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então esses animais aqui, nenhum deles é feito à imagem e semelhança de Deus. Só nós, só você. E diz: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Quem é a imagem de Deus? Homem e mulher. Então Deus cria duas identidades aqui, homem e mulher. O que Deus faz mais aqui? Deus, no Gênesis 2, Deus, né, estabelece o quê? O casamento, né? E disse aqui, Gênesis, né, 2, verso, né? Criou o homem, né? No verso 22, né? Depois Adão disse que essa é osso dos meus ossos, né? Da carne da minha carne. No 23, aí disse Deus aqui: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão a sua carne. Então aqui é claro, Deus já sabia que existiria, né, no futuro, né, essa interpretação que, como nós temos hoje, né, do mundo, né, que criou novas classificações, né, inclusive classificações de gênero, né,
Deus sabia, Deus conhece o fim desde o princípio. Mas Deus estabeleceu, e o que estabeleceu não altera. Se você fizer o exame de seu DNA, você só vai ter duas opções. Ou você terá um cromossomo XY, que identifica com homem, ou o cromossomo XX se identifica com mulher. Ah, me diz, não, mas tem cromossomo XXX. Tem. Mas não é porque tem XXX que deixou de ser mulher. Ah, também tem cromossomo XYX. Tem também algumas variações dessa forma, mas continua sendo XY. Você continua sendo o que você é. Você não será diferente do que Deus criou para você. Ah, mas minha mente, minha capacidade mental... Deus fala que Satanás está envolvido, né, com um plano de fazer com que as pessoas, né, ao se afastar de Deus, tenham dúvida de quem você é. Está lá escrito em Romanos, verso 1:18. Diz o quê? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade. Ou seja, impiedade nós sabemos. Pessoas que ou está contra Deus de forma consciente, ou que até nem aceita a existência de Deus. É o ímpio. Sob toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então a verdade só pode ser detida pela injustiça. E injustiça é o que? O contrário da justiça. O que é justiça? É fazer o que é certo. É seguir o que é certo. Fazer o correto. Porque é correto. Isso se chama justiça. Romanos 1, 23 e 24. O que acontece? Que esses homens fizeram? Para que Deus esteja irado. Irado aqui no sentido não que Deus esteja com raiva, sim, mas que Deus está contra esse sistema que foi estabelecido. Diz, mudaram a glória do Deus incorruptível. Então, nosso Deus é o quê? Não se corrompe. Em semelhança da imagem de homem corruptível. Ó, pegaram o quê? Deus que não se corrompe e agora estão criando características de Deus como se fosse corruptível. Aí nós temos vários sistemas religiosos, né, dos deuses pagãos, né, como Zeus, né, como Baal, como Baco, né, como Apolo, e vários deuses que tinham vários sentimentos, né, humanos, né, e eles faziam muitas coisas, né, que Osíris, Horus, né, Ra. Então, e aí ensinaram as pessoas o quê? A adorar a Deus, né, através desses falsos deuses, ou aves, deuses na forma de aves, né? Nós vamos ver lá no Egito, né? Tem os boi-apis, né? Tem outros, né? Na forma de um lobo, né? Na forma de um touro, né? Na forma de aves, né? Deuses, né? Quadrúpedes e répteis, né? Jacaré também, sapo, né? Por isso também Deus os entregou. Ou seja, se você vai nesse caminho para adorar falsos deuses ou adorar Deus da forma errada, o que Satanás faz isso com você? Satanás estabeleceu o sistema de religiosos falso. Assim, não é que ele seja falso no sentido de que ele não existe. Ele exista. Esses falsos deuses existem. Eles são falsos deuses porque eles não são deuses. Mas esses deuses como Osíris, Ra, Zeus, Apolo, são o quê? São anjos, que na Bíblia diz que são demônios que se manifestavam no passado e as pessoas adoravam eles. E eles se manifestavam na forma, né, de animais, né, ou de seres, né, majestosos, né, e eram adorados. Então essa adoração é falsa não no sentido que ela não existia, mas sim que ela está desviando as pessoas da adoração verdadeira, do Deus verdadeiro. E isso que acontece, esses falsos deuses ensinam as pessoas a fazer isso, mas tem um plano secreto por detrás. Qual é o plano secreto? Diz aqui, por isso Deus também os entregou às concupiscências dos seus corações. Satanás começa o quê? Trabalhar na mente das pessoas, para destruir a identidade com a qual Deus criou você, como homem ou mulher. Né? Leva as pessoas o quê? A imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Então Deus, né, diz que as pessoas possam o quê? A desonrar o próprio corpo, né? De que forma? Está aqui em Romanos 1, 24 e 25. Por isso Deus os entregou à concupiscência dos seus corações. Então quem é que planta essa semente desses pensamentos, né? Porque você tem a sua identidade, né? Como você foi criado, homem ou mulher. Mas quem planta, né, concupiscência, é maus pensamentos, maus instintos, maus emoções más, né? Na própria mente da pessoa, né? Levando a pessoa o quê? A imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Aí Deus diz o quê? Mudaram a verdade de Deus em mentira, ou seja, ensinaram as pessoas a adorar deuses falsos e não o Deus verdadeiro.
Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Quem é a criatura aqui? Satanás é a criatura. Quando você participa desses sistemas de adorações falsas, você está honrando a quem? A Satanás e não a Deus. Nosso Deus é o quê? Bendito eternamente. O que aconteceu? Aí, como eu falei, Romanos 1, 26 e 27 explica qual é a consequência desse sistema falso de religiões. Você vê que essas religiões no passado, né, que tinham como base, né, o Nimrod criou um sistema de religião, adoração ao Deus Sol e a deusa Lua, né? Nesse sistema de adoração, né, ele tem vários nomes depois que houve a separação, né, lá do Torre de Babel, mas o sistema religioso continuou. Nesse sistema religioso existia a adoração à deusa mãe, e na adoração à deusa mãe existia o quê? Existiam orgias sexuais. Você tinha que participar de quê? De sexo, né, grupal, e também você tinha que às vezes mudar o seu sexo. E aqui Deus diz que é isso que acontece. Romanos 1, 26 e 27. Ó. Por isso Deus os abandonou a paixões infames. Satanás traz o quê? Paixões infames, quando você está envolvido nesse sistema. Mas e os ateus, né? As pessoas que são ateus, que não fazem parte de religião nenhuma? Aí você é influenciado do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque essa vem através da que nós chamamos de cultura. O que é cultura? É os costumes do povo. Então eles dizem, né, que aquilo faz parte da cultura. Alguns dizem, mas sempre houve, né, relações sexuais de homem com homem ou mulher com mulher, né? Houve. Mas isso no passado, foi introduzido isso desde o passado. Não foi só de agora. Agora está de novo, né, o que? Se expandindo. E aqui Deus diz, ó, porque, né, Romanos 1, 26 e 27, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. O que é uso natural ao contrário à natureza? É posição sexual aqui que está falando? Não. E você pode, né, ter duas pessoas, né, que convivem entre si e não tem posição, às vezes nem tem relação sexual. E diz que se amam, né? Pode estar idosos, né, convivendo, já não tem mais relação. Mas aqui diz que as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E aqui explica. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher. Então aqui está explicado. Então o homem deixou o uso natural da mulher. Por quê? Deus criou para o homem se unir o quê? A mulher deixará o seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, os dois se tornarão o quê? Uma só carne. Isso é o quê? Relação sexual. Então deixou o uso natural da mulher o quê? Em relação sexual, e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens. Homens passaram o quê? Ter relação com homens. Desde quando? Desde o passado, não é só de agora não. Isso faz parte da cultura? Não faz parte da cultura, faz parte, né, desse processo, né, desse sistema, né, de falsa adoração que existe na Terra desde tempos passados. Diz aqui, cometendo torpeza e recebendo em si mesma a recompensa que convinha ao seu erro. Então, Deus diz que a nossa sexualidade, com quem nós nos relacionamos, está relacionado com a adoração a Ele. O que é adorar a Deus? Quando é que nós estamos adorando a Deus? Quando nós vivemos de acordo com o propósito para qual Deus nos trouxe a existência. Por exemplo, um passarinho canta, come, né, e faz todas aquelas atividades dele, ele está o quê? Está adorando a Deus. Um animal, um peixe, né, quando ele cumpre o propósito para qual Deus trouxe a existência, ele está adorando a Deus. Então, da mesma forma, se você vive como homem ou vive como mulher, como Deus te trouxe a existência, você está adorando a Deus. Você, né, às vezes nem imaginava isso, né? Pois é isso. Essa é a verdadeira, é a verdade. E para completar o assunto, tem que trazer algumas passagens, como Coríntios 6,10, que alguns dizem que não tem na Bíblia, né? Falando sobre o tema de homens tendo relações com homens ou mulheres com mulheres, né? Diz, não erreis. Aqui a Bíblia diz, nem os devassos, né? Nem os idólatras, nem os adúlteros, né? Nem os efeminados. No original a palavra está escrito malakoi. Malakoi aqui, ó. A tradução, né, na King James é efeminado. É por isso que colocou ali efeminados. Né? Homens, né? Homossexuais, né? Algumas versões dizem homens homossexuais, que são o quê? Passivos. E é por isso que na NVI diz aqui, nesse lugar de efeminados, ou malakoi, homossexuais passivos. É o quê? Aquele que recebe, né, a parte passiva da relação. Nem os sodomitas, né? Lá o sodomita está escrito asenokoitai.
O que é os sodomitas? Alguns, aqui é religião que vem lá de Sodoma e Gomorra. Mas lá em Sodoma e Gomorra o que aconteceu? Homens tendo relação com homens, querendo ter relação com anjos. Né? E que relação é essa que homem pode ter com homem? Aí vocês sabem, né, que tipo de relação é essa. Mas aqui é a relação sexual em si, ou seja, o ato, ou é a relação de homem com homem. Né? Aqui fala asenokotai, né? São homens homossexuais também, não? Né? Que são o que? Ativos. Então, tal que você pode, né, ser considerado, né, homossexual ativo, mesmo aquele, né, que tem relação, okay, com mulher, mas também tem relação com homens. Então, por você ter relação com homem, é que você se torna o quê? Sodomita. Ou arsenokoitai. Se você for a parte ativa. E se você for a parte passiva, né? Ou seja, você continua tendo também o quê? Sendo homossexual, como diz aqui na NVI. Aqui, 1 Coríntios 6, 18 diz aqui, né? Levítico 18, 22 diz: com homem não te deitarás como se fosse mulher. Né? Tá lá em Levítico. Isso foi dado para quem? Para Moisés, na época de Moisés. Com homem não te deitarás, porque isso já acontecia no passado. Como é que um homem deita com outro homem como se fosse mulher? É a relação em si ou é o ato de você se deitar com homem? É o ato de você se deitar com homem, como se fosse o quê? Mulher. Então aqui está a questão, né? Deus criou para homem se relacionar sexualmente com quem? Com mulher. E vice-versa. Não homem com homem ou mulher com mulher. Né? Porque senão o caso de mulher com mulher, né? Não existe, né? Não é em si, eu não poderia dizer para você que seria a posição sexual ou a forma do sexo em si. Porque mulher com mulher não tem uma relação igual de homem com homem. Mas continua sendo o quê? Pela Bíblia aqui, né? Errado do ponto de vista bíblico. Aqui, 1 Coríntios 6,18 diz: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Ou seja, o pecado, mas o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. Então, aquele que faz, né, tem relações sexuais que não estão de acordo com o plano de Deus, aí você está o quê? Pecando contra o seu próprio corpo. E a Bíblia diz o quê? Que Satanás usa isso, né, para fazer com que as pessoas sejam o quê? Controladas por ele. Pois é. Essa é a verdade. É por isso que um dos sinais que Jesus fala do fim, olha o que Jesus fala aqui, que ele diz que seria como nos tempos de Noé e nos tempos de Ló. Né? Jesus fala justamente, né? Tempo, né? De Ló, né? Ou tempo de Noé, né? Deixa eu ver aqui. Tempos. Noé, Ló. Deixa eu ver se encontro aqui a passagem. Deixa eu ver, acho que está em Marcos. Deixa eu ver. Vai Lucas. Acho que é Lucas 17 aqui, deixa eu ver. Realmente. Vou mostrar aqui para vocês. F2. Aqui, ó. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será no dia do Filho do Homem. Aí também ele fala aqui, ó, mas, né, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de quem? De Ló. Então o que acontecia no dia de Ló também? Homens querendo ter relações com homens. Né? Como hoje, né, nós estamos vendo que está acontecendo, né? Que é um dos sinais, né? Esse é um dos sinais, claramente, né, do fim. Esse tipo de... E isso vai crescer até o fim. Então, meus irmãos, então nós temos que estar atentos, não achando, né, que Deus é contrário às pessoas em si. Mas não é contrário às pessoas, mas sim ao pecado. Então, se você quiser deixar o pecado, Deus vai estar contigo. Se você quiser continuar com o pecado, a Bíblia diz que a ira de Deus vai continuar se manifestando. Então, por que diz que Deus não aceita você estar vivendo de acordo contrário ao plano
para qual ele traçou para a tua existência. E que plano é esse? Ser filho dele. Ser livre do pecado, ser livre do mal. Então aqui Deus tem um processo de purificação, diz aqui Jeremias 9,7. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei, pois de que outra maneira procederia, né, com a filha do meu povo, ou com o meu povo? E aí Jeremias 9:12-14 diz: quem é o homem sábio que entenda isto? Eu espero que nós sejamos sábios para ter entendido o que a gente estudou aqui. E a quem falou a boca do Senhor para que o possa anunciar? Porque deixaram o quê? A minha lei que pus perante eles. E não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após o propósito do seu próprio coração e após os Baalins. Que Baalins são falsos deuses. O Senhor, Baal significa Senhor. Os falsos senhores. Quem são os falsos senhores? São os anjos, os demônios. São anjos ou demônios. Esses falsos senhores. Então, quando você acha que está seguindo o seu próprio coração e está desobedecendo a Deus, você está não seguindo o seu próprio coração. Você está seguindo quem? Aos falsos deuses. Como lhe ensinaram os seus pais. E aqui diz, Jeremias 9:15-16, as pessoas que não aceitam o plano de Deus, somente aqueles que fazem parte do povo de Israel, Deus traça um plano para que você seja resgatado. Diz que por aqui sim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer losna a este povo. Ou seja, comer com dificuldade, passando dificuldade. E darei beber água de fel. Vamos beber também com muita dificuldade, se já não estamos passando por isso. Os espalharei entre os gentios. Deus falou isso aqui para o povo de Israel, né? De sangue. Eu descobri que eu sou descendente de Israel. E fui espalhado mesmo. Espalharei entre os gentios que não conheceram, nem ele, nem seus pais. E mandarei a espada após eles até que venha consumir. Você vê, né? Como isso se cumpriu. Quantos judeus morreram, né? Na Segunda Guerra Mundial. Né? Ainda tem mais aqui. Quem são os judeus? Quem não os descendentes de Israel? É alguém parecido comigo, viu? Muitos deles. Tem a pele escura. Porque aqui em Joel 3:6 diz: e vendeste os filhos de Judá aos filhos e os filhos de Jerusalém aqui, aos filhos dos gregos. Quem são os filhos dos gregos? Eu também sou descendente dos gregos. Porque eu sou os gregos são o quê? Que deu origem ao quê? Aos europeus. Português, espanhol, francês, né? Inglês não. Francês, né? Alemão, né? Faz parte dos gregos, né? Os italianos, né? São esses povos gregos. Quem são os povos gregos que venderam, né? Foi a época, né? Da escravidão. Então muitos judeus, muitos descendentes de Israel se misturaram com o quê? Com os povos da África. E com os povos, né? De pele escura. E foram espalhados, né? Inclusive aqui para o Brasil. Aqui diz Deuteronômio 28:32, qual é um dos sinais? Aí nós podemos dizer, ó, teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Não foi isso que aconteceu com a escravidão? Os filhos, né, foram dados a outro povo. Teus olhos o verão e eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. Então, meus irmãos, muito mais do que nós pensamos, né, está ocorrendo para que nós sejamos transformados. Mas Deus diz que aquele, né, que aceita o plano de Deus, meus irmãos, é para a salvação. E aqui tem o exemplo de Paulo, né? Paulo, né, diz que Deus deu a revelação para ele, e para que ele não se exaltasse, né, Deus permitiu aqui um mensageiro, ou seja, um anjo de Satanás, né? Um anjo de Satanás, né, trazia dificuldade para a vida de Paulo, né? E aí vamos ver Paulo apedrejado, Paulo sendo espancado, Paulo passando muita dificuldade. Quem participa disso? Os anjos, ou demônios, né, de Satanás, para esbofetear e ele deixar ele se exaltar. E Paulo disse que orou 3 vezes a Jesus, e dessas 3 vezes Jesus chegou e disse, olha, olhando para ti, é isso necessário que eu vou permitir que isso ocorra. E Jesus falou, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus viu que para Paulo, não sei se é para você, ele tinha que passar por essas dificuldades. E aí Paulo diz, por isso me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aí ele diz, por isso que quando estou fraco, então é que sou forte. Paulo entendeu isso. Mas aconteceu isso aí para todos os discípulos? Não. Não aconteceu para todos os discípulos. Né? Aqui diz, né, que a criação hoje, né, do universo, né, está sujeita, né, à vaidade, né? E ela vai ser libertada, né, da corrupção, né?
quando Deus manifestar a glória dos filhos de Deus, né? Porque sabemos, ó, que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Então Deus, quando restaurar todas as coisas, meus irmãos, nós seremos, né, glorificados junto com Ele. E aí Deus diz, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está te chamando. E não importa o que esteja acontecendo, o que importa é qual a resposta você vai dar para Ele, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Ele. Você escolhe amar Jesus? É uma escolha. Eu já escolhi. E Deus te abençoe na tua escolha. E Deus te dê um bom fim de semana e um feliz sábado que começa ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.